Evangelho, domingo da 27ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus respondeu: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu-lhes: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus se as tocasse. Mas os discípulos as repeliam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus, os que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 27ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva ao 10º capítulo do Evangelho de São Marcos. Mais uma vez, os fariseus aproximam-se de Jesus para pô-lo à prova, ou seja, sem a intenção de buscar ouvir aquilo que lhes diz o Senhor e colocar em prática os mandamentos de Deus. Aproximam-se para tentar Jesus, com a intenção não de ouvi-lo como quem deseja confrontar-se, mas de ouvi-lo para recolher a certeza de uma ideia que eles trazem consigo. Que Jesus, não sendo Filho de Deus, não conseguirá responder aquilo que lhe será perguntado. De certa forma, a pergunta que nasce aqui não tem por objetivo levar para perto de Deus, mas sedimentar ainda mais a distância entre o coração daqueles que se aproximam de Cristo e Cristo. E como sabemos, e como acabamos de ouvir, o Senhor dá uma resposta que não permite aos fariseus que possam levar adiante aquilo que estão dizendo, porque a ação do Senhor sempre nos concede a liberdade e a vida, de maneira que eles renunciam à continuidade do diálogo quando se veem superados pela palavra de Jesus, porque não querem caminhar na direção da verdade e da vida. Quando os fariseus respondem a respeito do que Moisés ordenou, Jesus toma a ocasião, recolhe a ocasião para
retornar ao ensinamento divino contido no livro do Gênesis, a fim de que se confirme aquilo que é a soberana vontade do Deus Altíssimo. E na ordem da criação, após o pecado de Adão e Eva, Deus não voltou atrás. Na declaração de amor que ele havia prestado sobre a criação do homem, a obra-prima de suas mãos. O pecado não tirou de Deus a certeza de declarar que o homem era a obra-prima. Queridos irmãos e irmãs, nem os nossos maiores pecados foram capazes de ferir de maneira irreversível o amor de Deus por nós, porque esse é eterno. Deus não despreza o homem por conta de seu pecado, pois o ama e o quer vivo e em vida. O ama e se entrega. O ama e o abençoa. E desse modo, não se dispõe a perdê-lo, mas tudo põe à disposição para encontrá-lo. Dessa forma, o repúdio em Deus não é aceitado. Deus não repudia nenhum de seus filhos, pois constantemente nos oferece e recolhe por nós tudo aquilo que será importante para que, através da misericórdia, nós possamos retornar a Ele. Desse modo, o Senhor, na continuidade do texto, vai recordar aquilo que disse o Senhor, Deus Altíssimo. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa e serão uma só carne. E depois ele diz, portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E quando pensamos nessa frase, obviamente, dentro do contexto do Evangelho, pensamos na aliança entre o homem e a sua esposa, podemos olhar a mesma frase de uma maneira ampla. O que Deus uniu, o homem não separa. Com o ato da criação, Deus chama o homem a unir-se em comunhão com Ele através da obediência à sua palavra e da humildade. E o homem, no exercício de sua existência e de sua liberdade, é chamado a renovar e a manter esse vínculo. Vínculo que foi criado por Deus ao criar o homem e para o qual Deus dispõe em si jamais abandonar. Porém, que o homem não venha separar aquilo que Deus uniu. Que os nossos atos e os nossos gestos não nos levem a essa separação, a essa distância em relação ao amor de Deus. Posteriormente, o tema do matrimônio e do divórcio volta a casa no diálogo com os discípulos. E ali, Jesus vai aproveitar para poder explicar com mais profundidade esse vínculo de amor entre Deus e os homens, e esse vínculo de amor que o próprio Deus estabeleceu em favor dos homens, para que assim vivamos, amando-nos uns aos outros. E no momento posterior, Marcos agrega esse episódio, dizendo, depois disso, traziam crianças para que Jesus tocasse. Então, os pequeninos e mais frágeis
por alguém eram conduzidos até Jesus, para que Jesus tocasse e abençoasse. Olha como não é à toa esse texto. Aqueles acompanhariam os mais frágeis até Jesus. Outros, porém, se colocam no meio do caminho e repreendem, dizendo: não, não faz isso. Não leva os mais frágeis até Jesus. Jesus se aborrece com eles, recebe as crianças, ou seja, coloca o que é necessário para que em sua vida como pregador itinerante não aconteça nenhuma forma de impedimento, ou seja, em outras palavras, que ninguém se oponha, pois o Senhor veio ao mundo para buscar o que estava perdido e que ninguém se oponha para dispersar, para impedir que aquele coração pequenino chegue até o seu Senhor e que muitos se disponham a receber esses corações e conduzi-los até o Senhor. E aqui é mesmo uma imagem, pelo menos quando leio, me vem essa imagem tão bonita que o meu papel como cônjuge não é aquele de, por conta das feridas e do pecado que possa vir entre nós, impedir que o pequenino chegue até Jesus. Mas o meu papel é conduzi-lo até Jesus, a fim de que Jesus possa tocá-lo, possa abençoá-lo. E essa conclusão da segunda parte do Evangelho deixa evidente, num gesto que Jesus cumpre, o quanto ele espera que aqueles que estão perdidos sejam levados de volta até ele. As crianças não chegam espontaneamente a Jesus, no texto de Marcos. Existem os mediadores e os opositores, aqueles que vão facilitar essa chegada até Jesus e aqueles que vão tentar impedi-la. Mas o texto também mostra outras duas coisas: o quanto Jesus espera por essas crianças e o quanto Jesus deseja abençoá-las, a ponto de levantar-se para que não se concretize nenhuma atitude que porventura leve a perder ou a deixar de fazer esse ato de amor aos pequeninos. Que o bom Deus nos abençoe a fim de que a nossa vida seja não para opor-se aos planos de Deus, mas sobretudo para conduzir os mais frágeis à presença de Jesus, para que vivam na plenitude de sua vontade e de seu amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Batista e pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e São José, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.